Fala aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Mais um videozinho aqui no canal. Aqui eu tento descomplicar e falar de uma forma mais descontraída sobre os investimentos, tá? Te dar dica, te dar recomendação e te ajudar a ser um melhor investidor, belezinha? Considere se inscrever, deixa aí nos comentários ou no meu Instagram sua carteira de investimentos, belezinha? Pra eu estar analisando aqui. Tenho uma série aqui no canal em que eu faço essas análises e é até legal pra gente conversar, ver a estratégia de cada um. Belezinha? Hoje qual vai ser a dinâmica, tá? Vai ser montar uma carteira somente de ETFs do exterior, ou seja, você está investindo em empresas americanas, dolarizando sua carteira, que vai te pagar dividendos mensais praticamente ao longo do ano inteiro, beleza? Então a gente vai citar os melhores, os maiores e os que pagam dividendos ETFs americanos, belezinha? Então considere novamente se inscrever aí e vamos nessa. Começando aqui pelo famoso VOO, né? É um ETF da Vanguard, uma das maiores gestoras ali junto com a BlackRock. E aí, o VOO é um índice, um ETF que acompanha o S&P 500. Caso você não saiba, provavelmente você já tenha visto em algum lugar esse índice de S&P 500, mas é basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, as mais rentáveis, as maiores patrimonialmente e as que têm automaticamente também as maiores seguranças, tá? Então a gente consegue ver aqui que em um período de um ano o VOO valorizou 17% só na valorização, tá? Isso não considera os dividendos, tá? E aí, desde o que a gente consegue ver lá até 2010, ela valorizou 400%. Parece que é só um ETF que só cai, né? Aqui a gente consegue ver ali por volta da pandemia uma boa queda, todas as ações globais caíram. Aqui tá com uma queda de 20%, porém, até lá começou a voltar e já valorizou 50%, né? Fora isso, procurando aqui no Status Invest, o nosso queridinho mapa de calor de proventos, a gente vê que o VOO paga proventos ainda, então no mês de março, no mês de julho, no mês de outubro e no mês de dezembro, tá? Então vamos voltar lá para nossa planilhinha e preencher esses meses, tá? Enquanto eu preencho aqui, eu destaco a importância de ter ETFs no exterior na sua carteira, tanto para dolarizar sua carteira, proteger o seu patrimônio até aqui do Brasil. Eu sei que a gente mora no Brasil, a gente ganha dinheiro no Brasil, porém o risco fiscal do Brasil, o governo do Brasil não é dos melhores historicamente, né? Então é uma forma aí de você proteger ainda mais o seu patrimônio, belezinha? E aí o ETF, o VOO, basicamente você está confiando nas maiores empresas dos Estados Unidos, como por exemplo Apple, Nvidia, Google, Microsoft, alguns dos maiores bancos, Bank of America, JP Morgan, então são só as maiores empresas globalmente falando, né? Entrando aqui no site do Investidor 10, tá? A gente consegue, do Investidor 10 não, entrando no site aqui do ETF.com, a gente consegue ver mais algumas informações sobre o VOO, tá? Então, entrando aqui principalmente na aba de holdings, que seriam as empresas que fazem parte do ETF, a gente consegue ver que aqui é só tubarão pequeno, é só Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, a Google, que é a Alphabet, Berkshire, que é dos maiores investidores, JP Morgan, que é um banco famosíssimo, Tesla. Então são só Mastercard, Johnson & Johnson, só empresas muito boas, beleza? E aí você comprando um ETF desse, você é praticamente dono também dessas empresas, belezinha? E aqui a gente tem uma breve descrição que seria que é um fundo que é gerido passivamente, né? Então um fundo de gestão passiva para manter as ações de grande capitalização, então são as maiores empresas, são large caps do S&P 500, né? É um ETF que vai ter as ações do S&P 500, belezinha? Primeiro fundo preenchido aqui. Agora passando para um índice muito importante também, que seria o índice da Nasdaq, que seria basicamente as empresas de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia. Se você viu meu vídeo de ETF, eu explico meio que o conceito por trás de ETF. O que são os ETFs? Ele tem um conceito por trás que seria meio que uma estratégia. Qual que é a estratégia da Nasdaq, do QQQ? Seria investir em empresas de tecnologia, tá? Pode ver aqui que em 6 meses ele valorizou já 13%, em 5 anos valorizou 146% e desde lá do máximo que a gente consegue filtrar aqui já valorizou 800%. É um pouquinho de valorização aí, que basicamente vai seguir um índice de empresas de tecnologia, tá? E aí entrando também no ETF.com, a gente consegue ver mais algumas informações sobre a estratégia do próprio ETF, né? É um índice ponderado de capitalização
modificada, então tem uma gestão ativa das 100 ações listadas na Nasdaq. A Nasdaq é um índice que vai ter algumas ações de tecnologia, né? Que tem grande exposição à tecnologia, mas também é um fundo de tecnologia no sentido puro. E as participações que ele tem, né, seria basicamente de Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla. Então a gente consegue ver Netflix, PepsiCo. A gente consegue ver que é só ações focadas em tecnologias, tá? E as primeiras, né, então tem maior grau de alocação. Então 8% na Apple, 8% na Microsoft, 4% na Amazon, na Meta, na Tesla. Então essas primeiras aqui são as que têm mais participação, né? E é isso, é uma estratégia muito importante de ser seguida. E aqui sobre os dividendos, no mapa dos dividendos, paga aqui em abril, em julho, outubro e dezembro novamente. Pagou em janeiro esse ano, só que eu não vou considerar, beleza? Então aqui vai ser em abril, junho, outubro e novembro, continua, tá? Aqui ficou com o QQQ. Ficou dessa forma aqui, porém ela vai servir para diversificar essa estratégia aqui. Claro que você já está muito bem diversificado, você está com o VO, que é do S&P 500, e do QQQ, que seria da Nasdaq, de tecnologia, porém é bom sempre diversificar mais um pouquinho no VNQ. O VNQ ele vai ser gerido pela Vanguard, mas vai ser um fundo dos real estates, que seriam basicamente os REITs, tá? Ele vai seguir o índice dos REITs, então dentro dele vão ter vários REITs, e aí você vai seguindo esse índice, tá? Ele pode ver que ele não vai valorizar aqueles mesmos 800% que a Nasdaq valorizou. Desde o seu IPO aqui, ele valorizou 75%, que já é bastante coisa. Porém, ele vai ter uma maior taxa de dividend yield, tá? Então, ele não vai se valorizar tanto, mas ele vai ter uma segurança maior, pagar um dividend yield maior. E também você vai acompanhar o índice dos REITs. Para quem não sabe, os REITs seriam os fundos imobiliários americanos, tá? O que você está ganhando de dividendo seria basicamente os aluguéis dos inquilinos desses REITs, beleza? E entrando lá no ETF.com, o VNQ rastreia os índices ponderados pela capitalização do mercado de empresas envolvidas em propriedades e imóveis nos Estados Unidos. Basicamente são imóveis, só que lá nos Estados Unidos, belezinha? Dentro de participações a gente consegue ver as maiores participações, então é a American Tower, Prologis, que seria o de logística, né? Então segue meio que o padrão também aqui do Brasil, né? Então investir em logística, desenvolvimento e infraestrutura, que seria data centers, renda imobiliária, que seria de mercados, né? Então seria renda urbana, a mesma estratégia por trás, meio que a mesma estratégia por trás do Brasil, e sempre bem diversificado. Belezinha? Então se você quer aí acompanhar os índices dos fundos imobiliários americanos, o VNQ vai ser uma das melhores opções, tá? E entrando aqui no Investidor 10, a gente vê aqui que ele paga em março, em junho ou em julho. Ponderar os dois aqui, em setembro e dezembro. Belezinha? Vamos preencher lá agora. Pagar em março, vou colocar uma cor meio vermelhinha aqui. Vou colocar em junho, em setembro e dezembro. Então tá aqui o nosso mapa de dividendos, tá? Então tá faltando basicamente dividendos em agosto, em novembro, em maio, em janeiro e fevereiro, que são basicamente meses mais fracos mesmo, tá? Porém agora eu vou dar uma roubadinha na lista. Vou estar selecionando aqui o JEP, que seria o ETF do JP Morgan. É um ETF de dividendos muito elevados, ele vai pagar ali 7% de dividend yield, mais ou menos, tá? E não vai se valorizar tanto assim. Ele teve seu IPO lá em 2020, em maio de 2020, e aqui ele tá meio que no 0 a 0 ainda. Valorizou só 11% desde o seu IPO. Se valorizou mais, né, com o boom do dividend yield, mas agora tá dando uma boa corrigida. Vamos ver um pouco mais por trás da estratégia do JEP, tá? Claro, é um ETF gerido pelo JP Morgan, então tem esse certo grau de segurança de ser gerido pelo próprio JP Morgan, que é uma das ações mais negociadas e maiores empresas lá, propriamente dos Estados Unidos. Você consegue investir propriamente no banco JP Morgan. O JEP é um fundo de uma gestão ativa, então vai ter sempre alguém negociando lá. Ele busca fornecer retornos semelhantes aos S&P 500 com menor volatilidade e renda mensal. O que isso significa? Ele vai buscar menor volatilidade e maior renda mensal. Por isso, esse risco de se investir no JEP, beleza? E eles também fazem propostas propriamente do JP Morgan. O JP Morgan fala, olha, eu vou pagar esse tanto aqui para você, empresa, tal. A empresa vai lá, aceita e ele consegue uma rentabilidade um pouco maior do que o normal. Lá fora, o dividend yield médio assim, das empresas seriam ali por volta de 4%, 2 a 4%. Por isso que o JP Morgan consegue
entregar um dividend yield ali de 7, 8% por conta dessas negociações que eles fazem, tá? Mas sempre por volta, sempre olhando o S&P 500, beleza? Se a gente vai em participações, a gente consegue ver também participações das empresas dele. Então a gente tem a Microsoft, continua aqui, a Amazon, a Meta, a Exxon e também algumas empresas mais focadas em dividendos, belezinha? E por que que ela vai entrar nessa lista? Por apenas um dos motivos seria esse mapa de dividendos aqui. Esse mapa de dividendos significa que o JEP, ele tá pagando dividendos mensais, então todo mês vai ter dividendo pingando na sua conta. Por isso que eu vou colocar ele na nossa lista. Você investindo, você vai... É como se fosse um fundo imobiliário aqui no Brasil. Você vai receber dividendos mensais. Posso preencher todo aqui, vou preencher de uma cor legal aqui, esse laranjinha aqui. Então, JEP também aí, dividendos mensais, belezinha? Para fechar, nosso outro queridinho aqui da nossa lista vai ser o DHS, fundo gerido pela WisdomTree. E vai ter a estratégia das empresas dos Estados Unidos com os maiores dividend yield, tá? Pagam no mínimo uma vez por ano, né? E sempre tenta crescer esses dividendos, tá? Desde que a gente tem noção aqui, ele se valorizou cerca de 67%, uma valorização bem boa. Se a gente pegar desde a pandemia, por exemplo, também 60%, porém com foco em dividendos, né? Se a gente vê aqui qual que é a estratégia dele, né? Ele rastreia um índice ponderado por dividendos dos Estados Unidos que pagam altos dividendos. O índice inclui empresas com capitalização de mercado inferior a 200 milhões, então ele vai quase focar ali em small caps que pagam bastante dividendos, tá? Aqui consegue ver mais ações do ETF. E aqui também as empresas mais small caps, né? Que ele investe. Eu particularmente não conheço muito dessas empresas aqui, mas ainda sobra algumas maiores, né? Como a Exxon, a AbbVie, a Chevron. E aí, Morgan Stanley, algumas outras menores, belezinha? Então tá aí o DHS e também outro chave na nossa carteira por conta que ele paga dividendos mensais, todos os meses caindo dividendos na sua conta, belezinha? Então vai ser outro que vai ser preenchido na nossa planilha mensalmente. Vou colocar aqui uma cor azul, tá legal. Então ficou aí esses 5 ETFs maiores, melhores. Você vai comprar índice do todo o S&P 500, índice da Nasdaq, índice dos REITs. Então tá aí bem diversificado, belezinha? E ainda vai receber dividendos mensais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quis trazer aqui alguns dos maiores ETFs para você dolarizar sua carteira, tá? Eu tenho alguns vídeos falando mais sobre ETFs, sobre dolarização de carteira, renda em dólar, como receber dividendos em dólar, né? As vantagens de você fazer isso, vou deixar na descrição alguns vídeos. Considere dar uma olhadinha no meu canal, se inscreve e deixa sua carteira aí para eu analisar. Pode ser aí no exterior, pode ser aqui no Brasil mesmo. E é isso. Muito obrigado pelo seu apoio e